Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse vídeo. E no vídeo de hoje, na live de hoje, eu vou falar sobre dois assuntos que a gente vai condensar em uma matéria só, que são investindo do zero com segurança e investir sem correr riscos. Então me fala aí se você quer aprender a investir e você talvez esteja investindo do zero, né? Isto é, você está começando a investir. E se você quer investir do zero com segurança e sem correr riscos, me diz quem nesse país chamado Brasil não quer aprender a investir. Olha só que interessante, ó. Tá aqui, ó. Investir do zero e o mais legal de tudo, sem correr riscos. Então, se você quer investir do zero e sem correr riscos, você tem que assistir esse vídeo, porque eu vou te falar informações valiosas que eu demorei muitos anos para aprender. Eu demorei muitos anos para aprender, porque quando a gente fala sobre investimentos, vem uma série de pensamentos em nossas mentes. Ah, eu vou investir em imóveis. Não, eu tenho que investir em ações. Ah, eu tenho que investir na poupança. A poupança é garantida. Ah, tem que investir na renda fixa. Tem que investir na renda variável. Cara, é muita informação. E o brasileiro, a gente vai ver na live de hoje, eu trouxe um assunto aqui bem interessante. Nós temos uma característica de procurarmos investimentos em que a gente não corre riscos. E a gente faz isso muito bem. Até porque a nossa moeda, que é o real, que é a moeda mais segura, que é a moeda mais estável, né, que nós tivemos desde as primeiras moedas, né, desde dos réis, né, do cruzeiro, cruzado novo, cruzeiro novo, de todas as moedas, o real ele é a moeda mais segura. Só que nesses 27 anos dessa moeda atual, que é o real teve uma desvalorização de 85%. Para você ter uma ideia da instabilidade que é o nosso país, essa desvalorização na moeda chamada dólar, que é a moeda americana, que foi criada, né, que é a moeda adotada desde a independência dos Estados Unidos, desde 1776. Então, 200 anos de dólar, 200 anos de moeda americana correspondem, não é exato, tá? Mas corresponde aproximadamente à desvalorização do real que nós tivemos em apenas 27 anos. Isto é, o que eu estou dizendo? Nós temos uma moeda que ela é muito mais estável, mas mesmo assim a gente sabe que ainda corre sérios riscos nesse nosso país que eu amo, chamado Brasil. Dito tudo isso, eu vou explicar para você como que em todo esse cenário, muitas vezes complicado, né? Um cenário político totalmente instável, que leva a uma economia instável, como que você, que assim como eu, deve ter nascido no Brasil, ou se não nasceu no Brasil, talvez mora no Brasil, né? Ou morou no Brasil e agora está morando fora. A gente sabe que tem pessoas de fora que nos acompanham. Como que você investe nesse cenário? Então, como que você investe, mesmo que seja do zero, com segurança? Como que você investe sem correr riscos? Se você está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Maicon Lima, vou colocar meu nomezinho na tela. Pronto, já está aparecendo aqui. E eu sou educador financeiro especialista em investimentos. E aqui no meu canal, aqui no nosso canal, no Método Começar a Investir, você aprende estratégias para você sair dos investimentos tradicionais. Por exemplo, a poupança, que é o investimento mais tradicional do nosso país. E como que você faz para você sair desses investimentos tradicionais, como a poupança, como os outros péssimos investimentos oferecidos pelo banco? E como que você faz para ter mais rentabilidade nos seus investimentos? Esse é o objetivo do canal. Só que não é ter rentabilidade de qualquer forma. É o principal de tudo. É sem você abrir mão da segurança. Então, se você está lá na poupança, quer ficar lá, não quer sair de lá, não quer ter rentabilidade e com segurança, né? Ah, Michael, eu quero só ficar na poupança. Então esse vídeo não é para você, esse canal não é para você. E tem o outro lado da história. Quem já me conhece sabe que eu estou aqui como educador financeiro no meio aqui, né? Estou sendo o pilar aqui dos
dos nossos espectadores, dos nossos seguidores, dos nossos alunos. Isto é, tem aquele cara que quer ficar lá na poupança, não quer ter rentabilidade, ele sabe que a poupança não rende nada, ele sabe que deixando o dinheiro lá, ele está jogando dinheiro fora, né? Então aquele cara vai ficar lá. Aí tem o Maicon aqui falando sobre como ter mais rentabilidade que ele e com segurança, né? O Maicon sou eu, tá? O Maicon falando sou eu. E tem outro cara do lado de lá, que é aquele cara que acredita nas promessinhas de internet, que existe uma forma de você ganhar dinheiro do dia para a noite. Aliás, tudo isso, essa introdução que eu estou falando aqui para você, que é o objetivo do canal, tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje para você, tá? Então tem aquele cara lá que acredita naqueles videozinhos, naquelas promessinhas de internet, que existe uma nova criptomoeda, um novo, sei lá, né? Problema nenhum com criptomoeda, né? Mas que existe uma nova ação ou um novo... como que é esse novo investimento agora? Acho que NFS, não é isso? NTS? Até me fugiu a palavra aqui. Então existe uma parada aí que o cara vai ganhar muito dinheiro. Então eu quero dizer para aquela galerinha de lá, que se eles querem ficar lá, eles que fiquem lá, eles que vão jogar na Mega Sena, né, que você tem uma chance em 50 milhões. Mas quem tá aqui, quem ficar no vídeo, vai entender que sim, com dinheiro não se brinca e que sim, é possível você ter mais rentabilidade que os investimentos tradicionais e com segurança. Não acreditando na galerinha de lá que acha que existe uma fórmula mágica para ganhar dinheiro. Não existe. Beleza, galera? Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre como investir com segurança e sem correr riscos. Gente, primeira coisa. Aqui no Brasil, aqui no nosso país, a maioria das pessoas não investem na Bolsa de Valores. Vou trazer alguns dados para vocês, tá? Durante a live de hoje, durante a aula de hoje. A maioria das pessoas não investem na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Diferentemente dos Estados Unidos da América. Ah, gente, um parênteses, ó, tá aparecendo aqui embaixo. Todo esse conteúdo, essas aulas aqui, é um conteúdo educativo, tá? Então eu não vou fazer indicação de investimentos. Combinado? Embora eu tenha certificação da Ambima para falar sobre produtos de investimentos, inclusive para comercializar produtos de investimentos, né? E já atuo no mercado financeiro há 19 anos. Mas o objetivo aqui não é indicar. Então as pessoas me perguntam muito, Michael, o que é indicado? Agora, se tá eu e você, só uma pessoa aqui é uma situação. Agora aqui eu tô falando com várias pessoas, então eu não posso indicar investimentos, beleza? Combinadinho, vamos lá. Voltando pro conteúdo que eu preparei aqui para vocês. Gente, primeira coisa, a maioria das pessoas no Brasil não investe na Bolsa de Valores. Né? A Bolsa de Valores, não sei se você sabe, mas é o que a gente chama de renda variável, né? É o que a gente chama de investimento em ações, por exemplo, investimentos em fundos imobiliários, por exemplo, né? Então você pode se tornar sócio de grandes empresas e investir na Bolsa de Valores. Mas a maioria das pessoas, grande parte das pessoas aqui no Brasil, né, não investe na Bolsa de Valores. Nós temos menos de 4 milhões de pessoas que investem na Bolsa de Valores. Beleza, dito tudo isso, e eu, por exemplo, sou um cara que invisto na Bolsa. Tá? Mas eu tenho um certo conhecimento, eu trabalho com o mercado financeiro, eu sou educador financeiro, né? Então vamos entender o contexto geral aqui. A maioria das pessoas não investe na Bolsa, diferentemente dos Estados Unidos, onde metade da população investe na Bolsa. E aí eu te pergunto o seguinte, será que é errado você não investir na Bolsa de Valores? Será que é errado? Então vamos lá, vou anotar isso daqui para você, tá? Deixei tudo preparadinho, né? A aula é sempre preparada antes, tá? Vamos lá. Será que é errado? Inclusive vou tirar minha imagem aqui um pouquinho. É errado não saber... Gente, eu tô repetindo aqui, né? É errado não saber investir na Bolsa de Valores? O que você acha? Então eu ouço muito nas conversas, né? WhatsApp voltando, ouço muito nas conversas... no café, na conversa com os amigos, as pessoas me perguntando muito, Maicon, qual que é a ação da vez? Né? Ah, o Maicon é do mercado financeiro. Qual que é o investimento da vez, Maicon? Qual que é o investimento, né? Qual que é a ação aí que vai trazer uma grande rentabilidade? É por isso que eu costumo falar para você que investir não é tabu, ou ao menos não deveria ser tabu. Né? Esse dizer ele está nesse quadrinho aqui atrás, ó. Investir não é tabu. Isso é algo que eu sempre falo para vocês. Por que investir não é tabu? Ou não deveria ser tabu, né? Esse quadro nunca caiu, ele que fica aí. Investir não é tabu porque quando você tem conhecimento, não é tabu nenhum, não é desconhecimento nenhum você investir na Bolsa de Valores.
certo? Agora a pergunta é, vamos lá, vamos contextualizar. Deixa eu tirar minha imagem aqui, senão não aparece, né? Ou reduzir aqui. Será que é errado você não saber investir na Bolsa de Valores? O que você acha? Eu vou responder para você que não. Na verdade, não é errado. Claro que quando você tem conhecimento, é muito importante você conhecer todo o mercado financeiro, né? Ou pelo menos as principais técnicas de investimentos, né? Os principais investimentos do mercado financeiro e, inclusive, você investir na Bolsa de Valores, em boas ações, em bons fundos imobiliários. Isso é muito legal, isso é muito bom. Mas eu quero dizer para você que não é errado. Não é errado você não saber investir na Bolsa de Valores. E é sobre isso que eu quero te falar hoje. E é isso que vai te ensinar você investir do zero com segurança. Ou seja, sem correr riscos. Né? Parece um pouco redundante, mas são coisas relativamente diferentes. Né? Porque você pode ter segurança e ainda assim estar correndo riscos. Bom, então vamos lá. Pergunta: é errado não saber investir na Bolsa de Valores? Não, gente, não é errado. Tá? Não existe problema em você não saber investir na Bolsa de Valores. Aliás, eu não quero que você, que é um investidor iniciante, comece investindo e comece já de cara na Bolsa de Valores. Isso, na maioria das vezes, não faz sentido. Não faz sentido. Eu vejo muito, é muito comum. Gente, é extremamente comum. Uma pessoa tem um dinheiro lá na poupança, né? Ele tem lá 10, 20, 30 mil reais na poupança, 70 mil reais na poupança, e aí ele pensa o seguinte: ah, vou investir na Vale. Tá todo mundo investindo na Vale, tinha uma onda, uma época de investir em Vale, né? Inclusive eu já investia naquela época. Tá todo mundo investindo na Vale. Mas o cara não sabe o que é o preço do minério de ferro. O cara não sabe, né? Ou então todo mundo investindo em Petrobras. O cara tinha lá 20 mil na poupança, ele tira todo aquele 20 mil. Cara, o negócio é Petrobras. Olha o quanto que a Petrobras valorizou. Gente, nada disso aqui é indicação. Tô contando uma história aqui, tá? Histórias que acontecem recorrentemente, né? E que aconteceu por muito tempo. Ah, poxa, se eu tivesse... coloquei 20 mil em Petrobras, daqui a pouco eu tinha 40 mil. Tinha uma época que aconteceu isso, né? Há uns... estamos em 2021, há uns 15 anos atrás, né? Ah, coloquei 20 mil, agora tenho 40. Nossa, tinha gente que fazia empréstimo para investir em Petrobras. Eu já vi isso, tá? Não só em Petrobras, em outras ações também. Cara, tá totalmente errado. Totalmente errado. Não é assim que se investe. Não faz o mínimo sentido. Então, eu não sei se eu poderia dar um conselho, sabe? Conselho é uma palavra meio... uma coisa meio de pai, né? O pai que aconselha o filho. Mas vai, como educador financeiro eu vou dizer que é um conselho. Você não tira todo o dinheiro da poupança para investir na Bolsa de Valores. Não faz o mínimo sentido isso. Para quê? Só para dizer que você está investindo? Ah, comprei ações da Vale. Agora eu sou dono da Vale também. Cara, compra pouquinho, né? Investe 500 reais então, mas não 70 mil reais, como eu já vi, né? Petrobras, que é um caso também, mesma coisa. Não pega todo o teu 20 mil que está na poupança e coloca lá. Investe R$1.000, talvez, entende como que é esse mercado. Ou menos, investe 50 pila, 50 reais para você entender como é esse mercado. Beleza? Eu tô falando isso por quê? Para ficar muito claro, para a gente adentrar o assunto e eu responder isso daqui. É errado você não saber investir na bolsa? Não é errado, não é errado. E inclusive eu tô falando para você, estou aconselhando, tá? Enquanto eu não acho uma palavra melhor, estou aconselhando. Estou aconselhando que você não comece a investir se você ainda está lá na poupança ou se você não entende nada sobre investimentos, né? Você só sabe investir na poupança. Quando eu falo poupança é porque acho que eu deduzo que qualquer pessoa sabe investir na poupança. Não é nem investir, né? Qualquer pessoa sabe deixar o dinheiro na poupança, tá? Então é nesse sentido. Então eu aconselho, né? Eu aconselho, enquanto eu não acho uma palavra melhor, se você está na poupança, que se você só sabe investir entre aspas, né, na poupança, você não sai da poupança e vai direto para a Bolsa de Valores. Não sai, existe um caminho a ser trilhado. E é exatamente esse caminho que vai fazer aí sim, lá na frente, você botar o pezinho na água da Bolsa de Valores e investir da forma correta. Beleza? Então vou te dar algumas razões. Eu separei aqui 4 razões porque eu considero que não é errado você não saber investir na Bolsa de Valores. Então, primeira razão.
Primeira razão, gente, é que, vou colocar assim, ó, primeira razão, o brasileiro não busca educação financeira. Isso é o básico, né? Então o brasileiro não busca educação financeira. O que o brasileiro busca é tirar o dinheiro da poupança, como eu contextualizei para você, e eu vou simplesmente investir lá na Petrobras, ou vou simplesmente ir lá investir na Vale, porque tá todo mundo investindo, né? Tá todo mundo investindo, e aí você não tá fazendo nada certo, embora isso seja óbvio que eu tô falando, mas a gente vai aprofundar os conhecimentos aqui, tá? Essa parte mais básica é para que eu traga para você os próximos passos, né? Parece óbvio, mas o brasileiro não, né? O brasileiro, ele não busca educação financeira. Então ele acaba investindo na bolsa sem educação financeira. Isto é, ele investe porque o amiguinho investiu. E não é certo você investir o seu dinheiro. Ó, presta atenção nisso. Não é certo você investir o seu dinheiro porque o amiguinho investiu. Isso não faz o mínimo sentido. O amiguinho, ele tem um objetivo. Ele deve, imaginamos, né, que deve ter algum conhecimento. Até esquentou aqui. Imaginamos que ele deve ter algum conhecimento. Mas e se ele não tem conhecimento? E se ele investiu errado? Aí você vai na onda dele? É porque todo mundo está pulando do prédio que você vai pular também? Então você tem que saber fazer a sua análise, tá? O brasileiro não busca educação financeira, eu estou generalizando. Claro que você que está aqui comigo está de parabéns, né? São exatamente, se me permitir abrir aqui, 20h21, 8 horas e 21 minutos do dia 4/10 de 2021. Então você já está buscando educação financeira, você já é diferenciado, mas regra geral o brasileiro não busca educação financeira. Beleza, galera? Vamos para frente? Próximo motivo que eu entendo que não há problemas em você não saber investir na bolsa de valores, principalmente nesse começo. Então o próximo motivo, ou a segunda razão, é que o brasileiro, eu vou usar esse termo, tá? O brasileiro, e eu posso falar, né, o brasileiro, porque eu sou brasileiro, não é verdade? É igual alguém falar dos alemães. Os alemães, eu pareço ser, claro, as pessoas me chamam de alemão, né? Embora de alemão não tenha nada, é italiano, né? A origem aqui. Então eu posso falar o brasileiro porque eu tô me incluindo nessa situação, né? Eu acho feio, eu acho preconceito a gente falar mal de uma outra pessoa, né? Então o cara é, sei lá, de uma outra etnia ou de um outro país, e aí eu falar dele. Aí é errado, é preconceito, muitas vezes pode até ser injúria racial, essa história toda, né? Mas eu tô falando mal, entre aspas, do brasileiro, eu tô me incluindo, porque eu sou brasileiro também, né? Então acredito que eu posso falar. E o objetivo aqui é você entender esses conceitos. Gente, segunda razão, vamos lá. Deixa eu me tirar da tela. O brasileiro ainda acredita, eu já te falei isso hoje, né? E olha só, que interessante. Ainda acredita muito em uma possibilidade de ficar rico do dia para a noite. Isso é muito comum, muito comum. Muita gente pensa que existe alguma possibilidade, alguma chave mágica, sabe? O segredo que ninguém te conta. Cara, quando eu faço um vídeo no YouTube, eu escrevo lá, o segredo que ninguém te conta. E claro que quando eu faço um vídeo no YouTube escrito, o segredo que ninguém te conta, eu vou trazer para você um conteúdo que é verdade. Mas quando eu coloco escrito lá, o segredo que ninguém te conta, o vídeo tem mais views, tem mais visualização do que dessa forma você está fazendo a sua reserva de emergência da forma correta. Por quê? Ninguém quer saber de reserva de emergência da forma correta. Generalizando, você que está aqui comigo, provavelmente você quer saber, né? Mas agora o segredo, quando eu falo segredo, então o brasileiro acredita muito nisso. O brasileiro ainda acredita que existe uma forma de ficar rico do dia para a noite. Isto é, vai ter algum botão que eu vou apertar e vai explodir dinheiro, né? Então o brasileiro acredita, desculpa falar isso, gente, desculpa, mas é uma tradição nossa. O brasileiro acredita muito em Papai Noel, né? O cara que inventou, sei lá, o mouse, não tem nada a ver, tá? Esse aqui é um exemplo, né? Mas o brasileiro acredita nisso. O cara que inventou o mouse ficou rico, olha só. Todo mundo usa mouse. Cara, não é assim, cara. Se aprofunda um pouquinho mais, vai estudar a história. Eu lembro que quando eu era criança, eu conversava muito com um amigo meu, e a gente falava assim, cara, a gente tem que ter alguma ideia pra gente ficar rico. O cara que inventou o óculos, ele, olha só, todo mundo usa óculos, o cara é rico. Não é assim, cara.
Se fosse assim, o cara que inventou sei lá, a energia elétrica teria ficado rico, e não necessariamente ele ficou rico, né? A lâmpada foi atribuída a Thomas Edison, que sim, era um cara muito inteligente, mas teve outros caras antes que não levaram mérito, né? Então eu acho que isso é um pouco da crença do brasileiro. Gente, não existe uma forma de ficar rico do dia para a noite, senão a Mega Sena. Mas aí é uma possibilidade em 50 milhões quando você joga, né? Então é uma probabilidade muito pequena de você ganhar, beleza? Agora, existe uma possibilidade sim de você ficar rico investindo da forma correta e tendo uma rentabilidade muito atrativa e com segurança. Isso existe e todo mundo pode conseguir, beleza? Então vamos lá, gente, vamos para frente. Terceiro ponto, porque eu acho que não há problema em você não saber investir na Bolsa de Valores. Então vamos lá, terceira razão. O investimento mais estimulado pelos bancos é a poupança. Então a terceira razão é essa. Eu acredito que todo mundo aqui tem conta em banco. Provavelmente todo mundo aqui tem conta em banco, não é verdade? Você recebe o salário, você recebe a sua remuneração de alguma forma. E provavelmente, se você não recebe em mãos, você recebe uma conta corrente, né? Talvez uma conta poupança, uma conta salário, que seria o certo por lei. Então todo mundo tem um relacionamento bancário. E o que é oferecido lá no banco? Qual que é o investimento mais oferecido no banco? É a poupança. E olha só, e não para por aí. Então vamos lá. Terceira razão. A razão é por quê? Porque de resposta é junto, né, gente? Porque o investimento mais estimulado pelos grandes bancos é a famigerada poupança. Em seguida, sabe qual que é o segundo? Cara, não dá nem para chamar de investimento, cara. Não dá para chamar de investimento. E sabe como é que eu sei isso? Porque eu trabalhei em grandes bancos, né? Eu trabalhei. E eu abri muita conta poupança. E o segundo investimento, que nem dá para chamar de investimento, também fiz muito. Por quê? Porque era obrigado a fazer. Ou faz ou vai pra rua, né? Não é isso? Ou o gerente faz ou ele vai pra rua, não tem, né? Não tinha outra opção. E é por isso, se você não sabe, é por isso que eu pedi a demissão do banco. Porque eu não do meu bom salário no banco como gerente. Porque eu não acreditava mais em ter que abrir conta poupança para as pessoas. Eu não acreditava naquilo que eu era obrigado a vender. Olha só que louco. Eu vim aqui para a internet conversar sobre essas coisas com vocês. Então valoriza e não esquece de dar o like e compartilhar depois esse conteúdo com outras pessoas, tá? De um ex-gerente de banco que vem aqui inconformado falar que ele não aguentava mais oferecer poupança para as pessoas. De verdade, tá, gente? De verdade. Eu queria falar sobre investimentos. Eu adoro esse assunto, investimentos. Eu gosto de falar sobre bolsa de valores, sobre tesouro direto, sobre renda fixa, sobre renda variável, sobre reserva de emergência, sobre finanças para casais. Eu não podia falar isso lá no banco. O que eu tinha que falar lá no banco? Problema nenhum, tá? Não adianta você ir lá no banco e brigar com o cara que está lá te atendendo. Isso é sistêmico. Isso é sistêmico. Beleza, gente? Vamos lá, Marco. Não foge do assunto. O investimento mais... Eu vou colocar até entre aspas aqui, tá? Com todo respeito à poupança. Não, tecnicamente é um investimento, né? Mas na prática a rentabilidade é tão pequena. Então o investimento mais estimulado pelos grandes bancos é a poupança. Como se não fosse o bastante, em seguida os títulos de capitalização. E também, então, quais são os investimentos mais estimulados pelos grandes bancos? Poupança, título de capitalização e, vou colocar entre aspas aqui, péssimos fundos de investimentos. Tá? Esses daqui são os investimentos mais estimulados pelos bancos. A poupança, que tem a rentabilidade muito pequenininha, abaixo inclusive da inflação, ou seja, você está literalmente perdendo dinheiro. Os títulos de capitalização, que a rentabilidade dele é zero, isto é, muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele é corrigido pela TR, que é a taxa referencial, e é zero, não tem rentabilidade nenhuma, e você é penalizado se você saca esse valor antes do tempo, né? E os fundos de investimentos. E aí existem bons fundos de investimentos, mas aqueles que são oferecidos lá nos bancos, nos grandes bancos, são péssimos fundos de investimentos. Eu sei que estou falando aqui, tá? Eu não tô brabo com o banco, eu tô brabo com a situação e com a falta de educação financeira das pessoas. Beleza, gente? Vamos para frente? Eu preciso passar mais coisa aqui para você? Preciso aprofundar o assunto? Quarta razão. E agora, na quarta razão, a gente começa a aprofundar um pouquinho mais. Tá? Essa é a hora que só fica quem quer de verdade, quem está de verdade preocupado com a sua saúde financeira. Quem não está, esse é o momento que ele vai embora.
Ou esse é o momento que ele fica aqui e esquece de dar o like, tá? Então agora a gente vai começar a aprofundar um pouquinho, beleza? Vamos para frente, gente. A quarta razão é a taxa de juros. Então o motivo, a quarta razão, o que eu tô falando aqui? Só para a gente retomar. É a quarta razão porque não é errado você não saber investir na Bolsa de Valores. Então eu passei para você a primeira razão, que o brasileiro não busca educação financeira. A segunda razão, que o brasileiro ainda acredita muito na possibilidade de ficar rico do dia para a noite, ou da noite para o dia, como queira. Eu falei para você a terceira razão, porque o investimento mais estimulado pelos grandes bancos é a poupança, né? Seguido pelos títulos de capitalização e seguido pelos péssimos fundos de investimentos. E o quarto motivo, porque não é um problema você não saber investir na Bolsa de Valores. Então olha só, quanta coisa que você tem que saber antes de simplesmente tirar aquele dinheiro da poupança e investir na Bolsa. Então a quarta razão é a taxa de juros no Brasil, historicamente, é muito alta. Vou te explicar o que é isso daqui, tá? Isso acaba beneficiando, o que beneficia a renda fixa. Gente, surgiram dois termos aqui para quem é iniciante e não sabe o que é. Taxa de juros e não sabe o que é renda fixa, né? Mas a quarta razão, eu vou explicar para você o que é, tá? Então a quarta razão, porque não é um pecado você não saber investir na Bolsa de Valores. Não é pecado porque a taxa de juros no Brasil, historicamente, é muito alta. E uma taxa de juros alta, ela beneficia os investimentos em renda fixa. Agora, o que seria taxa de juros alta? O que é taxa de juros? Talvez você não saiba. Até porque eu trouxe esse conteúdo aqui para o investidor que está no zero, investidor iniciante. Então vou conceituar para você. Vou conceituar renda fixa primeiro, tá? E em seguida vou conceituar a taxa de juros. Então renda fixa, gente, são investimentos que têm regras de remuneração definidas no momento da aplicação. Isso é renda fixa, tá? Querem que eu escreva para vocês? Eu posso escrever também. E taxa de juros, quando a gente fala de taxa de juros, é só você lembrar que a taxa base de juros do nosso país é a taxa Selic. Quarta razão, historicamente, a taxa de juros no Brasil é muito alta e isso beneficia a renda fixa. Eu vou escrever aqui o que é taxa de juros, tá? Quando a gente fala em taxa de juros, você vai lembrar o seguinte, que a taxa básica de juros, né? Então a taxa básica de juros da economia do Brasil é a taxa Selic, tá? Eu estou falando para você que historicamente essa taxa de juros ela é muito alta. E isso traz benefício para o investidor de renda fixa, né? E quem investe em renda fixa automaticamente não investe na Bolsa de Valores, porque Bolsa de Valores é renda variável, né? Então o que é renda fixa? Deixa eu conceituar aqui para você. Eu falei para você que investimentos em renda fixa são aqueles investimentos que têm regras de remuneração definidas no momento da aplicação. Tá? E isso faz com que... Olha só, volta nessa questão aqui de cima. Não é errado você não saber investir na Bolsa de Valores. Deixando claro aqui que se você investe na Bolsa de Valores é bom, tá? Eu adoro investir na Bolsa, mas eu acho que não é o caminho que você deve começar. Não, eu acho que não. Se você está começando do zero, eu acho que não é o caminho. Existe um longo caminho para você trilhar até chegar na Bolsa, tá? E vai um passinho de cada vez. Se você dá um passo muito grande, você escorrega e cai, e bate a cara e ferra tudo. Então vai um passinho de cada vez. Beleza, gente? Então o que acontece é que a taxa básica de juros, né, a taxa de juros do nosso país, ela é muito alta. E isso acaba beneficiando quem investe na renda fixa. Quem investe na renda fixa, automaticamente não investe na Bolsa de Valores. Por quê? Porque a Bolsa de Valores é renda variável. Gente, existe também o outro lado da história, né? Então nós temos no Brasil taxa de juro alta, beneficia a renda fixa. Só que aconteceu no ano de 2020, né, e começo do ano de 2021, que a taxa de juros no Brasil caiu. Né? Nós tivemos um problema na economia, uma crise na saúde muito grande, e o governo teve que baixar a taxa de juros para estimular a economia. E quando a taxa de juros caiu, os investidores começaram a sair da renda fixa e foram para onde?
para renda variável. E como esses investidores investiam lá na renda variável? Da mesma forma que eles investiam lá na renda fixa. Isto é, sem conhecimento, sem todas aquelas razões que eu passei para você. Sem conhecimento, sem um planejamento, sem uma estratégia. Então isso, tem os dois lados da história, né? Taxa de juros alta, então beneficia, o cara fica na poupança, o cara fica no CDB, né? Isso são dois exemplos de investimentos de renda fixa. A própria poupança é renda fixa também, né? Por quê? Porque a taxa de juros está alta, o cara está confortável ali. Essa é a realidade do Brasil. Aliás, eu falo que o Brasil é o país da renda fixa, né? É o eterno país da renda fixa. Só que quando a taxa de juros cai, aí ele fica pensando, nossa, mas não está rendendo nada na poupança, está rendendo 1% ao ano. Ele sai da renda fixa, ele sai da poupança, ele sai do CDB e vai todo mundo procurar a renda variável, vai todo mundo para a bolsa de valores. Só que o que acontece? Ele investiu errado lá, não aprendeu, não desenvolveu a educação financeira, não aprendeu o mindset do verdadeiro investidor e vai para lá. Eu estou fazendo de conta que a renda variável é para lá, não sei por que motivo, né? A renda variável é para lá e ele vai para lá sem conhecimento, vai para lá investindo da forma errada. Beleza, gente. Chegamos aqui a uma meia hora de conteúdo. Vou tentar avançar um pouquinho. Dito tudo isso que eu falei para você até agora, como que você investe sem correr riscos? Michael, me fala, me conta. No final das contas, entendi, Michael. Taxa de juros, beleza, o cara sai daqui, vai para lá, não é errado investir na bolsa de valores, legal, Michael, entendi tudo isso. Mas me fala, Michael, como que eu faço para investir sem correr riscos? Então vamos lá. Vou falar para você. Primeira coisa, segundo o próprio Warren Buffett, que é o maior investidor da história, e ele é um investidor de bolsa de valores, notadamente, né? O risco vem de você não saber o que você está fazendo. Então olha só, como que você investe sem correr riscos? Então o maior risco vem de você investir errado, por falta de conhecimento. É o exemplo do cara que quando a taxa de juros baixou, ele saiu de lá da renda fixa e foi para lá na renda variável. Ele não tinha estratégia lá para ficar rico na renda fixa. É possível sim, tá? Ter uma ótima rentabilidade, ter liberdade financeira, ficar rico na renda fixa. Ele não tinha estratégia lá e foi procurar lá, né? E fica fazendo essa mudança de carteira sem estratégia nenhuma. Então como que eu faço para investir sem correr riscos? Bom, você já sabe que o maior risco vem de você investir errado por falta de conhecimento. E não só por falta de conhecimento. Eu tenho alunos que eles sabiam muita coisa sobre investimento. Sabiam sobre ações, sabiam sobre análise gráfica, sabiam sobre trade following, sabiam... Não vou falar palavras estranhas aqui, tá? Não é o objetivo. Sabiam um monte de parada. Só que não tinham uma coisa. Estratégia. Se você não tem estratégia para você investir, você não progride nem na renda fixa, nem na renda variável e nem fazendo um mix das duas coisas. Tá? Só para contextualizar um pouquinho aqui, renda fixa, por exemplo, a poupança é um exemplo de renda fixa, tá? De investimento, né, em renda fixa. O CDB, o Tesouro Direto também, né? A renda variável, como eu já falei, são ações e fundos de investimentos. São alguns exemplos, tá? Existem outras operações, eu estou falando das operações mais simples aqui, porque eu estou falando com o investidor iniciante, beleza? Beleza, Mike, então tá. É assim então que eu invisto sem correr riscos. Eu preciso ter uma estratégia, eu preciso ter conhecimento, né? Esse é o primeiro passo, né? E só quero lembrar você, meu caro investidor, que enquanto existir demanda para os investimentos ruins, os bancos vão continuar oferecendo, tá? Eles não estão nem aí. Então os bancos, ó, estão lucrando. Por isso que a gente tem que investir na educação financeira no Brasil. Porque os bancos, né, não estão nem aí. Enquanto você não conhece sobre finanças, me desculpe o termo, o banco pensa que você é bobo. Me desculpa o termo, o banco pensa que você é... Não posso falar um palavrão, mas ele pensa que você é idiota. Desculpa. Vamos para frente. Próximo passo, que é como investir com segurança. Como investir com segurança. Então vamos lá. Vamos contextualizar aqui. Eu falei para você que existem dois grandes mercados. Existe um mercado de renda fixa e um mercado de renda variável. Para você investir com segurança, o meu conselho é que você deve dominar o mercado de renda fixa. É aqui que você tem que começar. Porque se você sai da renda fixa e vai para a renda variável, sem nem saber o que você estava fazendo na renda fixa, você sai do investimento
ruim, muitas vezes. Por exemplo, a própria poupança, que faz parte da renda fixa. Então, na renda fixa, gente, só para você entender, existe... Nossa, disparou a parada aqui. Na renda fixa, só para você entender, existem bons investimentos e existem péssimos investimentos. Na renda variável é a mesma coisa. Existem bons investimentos e existem péssimos investimentos. Se você não tem estratégia, se você não domina a renda fixa, você sai do péssimo investimento da renda fixa e muitas vezes você vai para o investimento na renda variável tão ruim quanto, muitas vezes pior até, por falta de conhecimento, por falta de estratégia. Então domina a renda fixa, entende tudo de renda fixa. E aí depois você vai colocando o pezinho na renda variável. Existe ouro na renda fixa, tá? Estamos no Brasil, felizmente ou infelizmente. E não é porque eu amo a renda fixa. Não, mas eu como educador financeiro, tenho que falar aquilo que é melhor para você. Beleza? Então vamos aprender um pouquinho mais, né? A gente já passou um certo tempo, mas eu quero passar de tudo isso que eu falei, né? Então eu preciso passar uma coisa para você. Vamos aprender um pouquinho mais sobre renda fixa. E aí eu quero te falar uma coisa. Quero quebrar um padrão seu aqui. Embora esse nome renda fixa, os investimentos em renda fixa, olha que loucura. Embora o nome seja renda fixa, então eu falei para você que você tem que dominar a renda fixa. Então eu vou te passar um conhecimento agora que é importante. Embora seja chamado de renda fixa, os investimentos em renda fixa não têm uma rentabilidade fixa. Coisa, né? Coisa maluca, né? Deixa eu escrever isso para você. Eventualmente minha parada fica totalmente escura. Então olha só, já tinha deixado preparadinho aqui. Os investimentos em renda fixa não têm uma rentabilidade fixa. Essa é a primeira coisa que você tem que entender, tá? Então eu falei para você que a gente tem dois grandes universos, né? Temos a renda fixa, temos a renda variável, e eu falei para você que é super, hiper, mega, ultra importante se você quer investir com segurança, né? Ó, investir do zero com segurança, sem correr riscos. Você deve dominar, antes de começar a investir em ações, em renda variável, você deve dominar a renda fixa. Só que aí eu estou aprofundando aqui contigo, os investimentos em renda fixa não têm uma rentabilidade fixa. Beleza, Maicon Lima? E aí, o que eu faço? Como que eu faço para ter garantia, então, dos investimentos de renda fixa? Simples, muito simples. Na renda fixa, a rentabilidade só é fixa se você carrega o investimento até a data de vencimento. Como assim carrega, Maicon? O que é isso, carregar? Se você leva o teu investimento até a data de vencimento. Beleza? Então, quando você investe na renda fixa, você tem que entender que existe uma data de vencimento. Ah, investir hoje, né? Investir hoje, Maicon. Hoje é dia 4/10/2021. Quando que vai vencer esse teu CDB? Quando que vai vencer esse teu título do Tesouro Direto? Ah, Maicon, vai vencer em 2026. Então, se você carrega até o vencimento, quer dizer, se você deixa o teu dinheiro aplicado até o vencimento, aí a renda fixa é fixa. É loucura isso, né? Mas eu tenho que explicar isso para você. É assim que funciona, tá? Se você saca esse dinheiro antes do vencimento, isso é muito comum de acontecer. O cara chega para mim e fala: Maicon, olha só esse CDB que legal. Ele está rendendo 200% do CDI. Você não precisa saber o que é isso, tá? Só precisa saber que isso é uma rentabilidade atrativa. Uma rentabilidade muito atrativa. Ele está rendendo 200% do CDI, Maicon. E ele vai vencer daqui a 2 anos. Eu falo: olha, vai vencer daqui a 2 anos e você vai precisar de dinheiro, hein? E a pessoa me fala o quê? Na grande maioria das vezes: não, mas o importante é que tenha rentabilidade. Vai vendo. Vai vendo. Então cuidado com isso, tá? Observa qual que é a data de vencimento desse teu investimento. E se ele está te prometendo, por exemplo, tá? Eu trouxe um exemplo aqui, 200% do CDI. Não vou te explicar o que é isso agora, mas é uma medida de rentabilidade. E é uma rentabilidade até atrativa, embora no Tesouro Direto tenha coisas melhores, na minha opinião, né? Mas vamos lá. Se ele está te prometendo essa rentabilidade X, vamos falar de número, fica mais fácil. Se ele está te prometendo 10% ao ano e ele vai vencer em 2026, se você precisar desse dinheiro daqui a 1 ano, a rentabilidade não vai ser a mesma, porque ele vai ser negociado em um mercado chamado de mercado secundário. Beleza? Eu falei que ia aprofundar, né? Começou o básico, falei que ia aprofundar um pouquinho. O que você deve ficar atento deixa eu falar de uma forma mais simples possível aqui. O que você deve ficar atento
os investimentos em renda fixa têm uma data de vencimento. Quando você precisa desse dinheiro antes da data de vencimento, você pode perder dinheiro. Beleza? Então fica com esse conhecimento para você ficar atento a isso. Gente, falamos bastante coisa. Vamos fazer um resumo então? Vamos fazer um resumo de tudo que eu falei, porque se eu aprofundar daqui para frente, vai ficar muitas informações aí. Eu falei para você que... Tô fazendo um resumo, tá? Eu falei para você que o Brasil não tem a cultura de investir na Bolsa de Valores. Para você ter uma ideia, nós temos 235 milhões de contas poupança cadastradas. Estou falando de cadastro, tá? Não de pessoas, porque nem tem essa quantidade de pessoas. Mas nós temos, ou seja, uma pessoa às vezes ela gosta tanto da poupança que ela tem mais de uma conta poupança. Como se uma que fosse ruim não bastasse, ela tem um outro objetivo, fica com duas coisas ruins. Mas enfim, nós temos 235 milhões de conta poupança, temos 3,8 milhões, tá? Essa foi a última informação que eu vi, eu tô falando de cabeça, mas é isso, tá? Temos quase 4 milhões de investidores na Bolsa de Valores. Então olha só a diferença, 235 milhões de cadastros da conta poupança, na caderneta de poupança, contra 4 milhões de cadastros de contas cadastradas na Bolsa de Valores. E por curiosidade, né, no Tesouro Direto, são pouco mais de 10, quase 11 milhões. Né? A última vez que eu vi isso eram 10,6 milhões, 10 milhões e meio de pessoas cadastradas no Tesouro Direto. Então já tem uma galera mais espertinha aí dentro do âmbito da renda fixa. E estou fazendo o resumo, eu falei para você também que a taxa de juros no Brasil historicamente é muito alta. Isso faz com que o Brasil seja o país da renda fixa. Eu expliquei para você também o que é renda fixa, que são aqueles... Expliquei para você o que é renda fixa, que são os investimentos. Né? Renda fixa são investimentos que você sabe quais são as regras de rentabilidade no momento da aplicação. Expliquei para você também sobre taxa de juros, né? E falei para você que a taxa base de juros do nosso país é a taxa Selic. E que quando a taxa de juros cai, os investidores saem da renda fixa, investem muitas vezes errado lá, vão para a renda variável, vão para a Bolsa de Valores, procurando alguma forma de ganhar dinheiro, mas se eles não têm conhecimento, investiu errado lá, vão investir errado lá na Bolsa de Valores também. E eu falei que se você quer aprender a investir do zero, sem correr riscos, o certo, o correto é primeiro você dominar a renda fixa. Não estou falando para ignorar a renda variável, a Bolsa de Valores, mas primeiro dominar a renda fixa. E falei também, né, uma coisa meio louca aí, mas a renda fixa, eu expliquei que ela não tem uma rentabilidade fixa necessariamente. A menos que você carregue, isto é, que você faça o seu investimento hoje e você espere a data do vencimento desse investimento. Então é muito importante você olhar sempre qual que é a liquidez, qual que é a data de vencimento, porque se você sacar antes, você corre o risco de ter que negociar esse seu investimento de renda fixa num mercado chamado mercado secundário. E dessa forma você acaba perdendo dinheiro. Se você aprendeu com esse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, se você está assistindo o replay, ou você que está aqui ao vivo comigo, qual foi o seu maior aprendizado. E eu deixei aqui também um convite para você entrar no meu canal do Telegram. Lá no Telegram você vai receber os avisos das aulas, os avisos das lives. Você recebe também conteúdos complementares, então eventualmente eu mando um áudio lá, converso com o pessoal, mando alguma informação para quem quer aprender a investir com rentabilidade e com segurança. E também lá no canal do Telegram você é avisado quando abre uma nova turma do método Começar a Investir. Michael, como é que eu faço para me inscrever no canal do Telegram? É muito simples, eu vou deixar o link aqui na descrição, acho que já está, né? Estou confirmando aqui, o link já está aqui na descrição, então você clica ali e é muito fácil, tá? O Telegram é uma espécie de WhatsApp, né? Só que a vantagem do Telegram é que ele é mais seguro ainda. Gente, obrigado por ter ficado até aqui, um grande abraço. Investir não é tabu, desde que você saiba o que você está fazendo. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.